Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante, voltando no tempo, muito antes das pirâmides, dos impérios e até mesmo antes da escrita. Vamos explorar uma questão profunda. Qual era o ensinamento espiritual original da humanidade? Antes do surgimento das religiões organizadas que conhecemos hoje? Pensem nisso. Por dezenas de milhares de anos, nossos ancestrais viveram, amaram, sonharam e morreram. Eles olhavam para o mesmo céu estrelado que nós, sentiam o calor do mesmo sol. Como eles entendiam o mundo, o universo e o lugar deles dentro de tudo isso? Que tipo de espiritualidade guiava suas vidas? Para encontrar as respostas, precisamos olhar para as pistas que eles deixaram para trás. Arte rupestre, artefatos antigos, estruturas megalíticas e também para as tradições orais de povos indígenas que sobreviveram até hoje. Essas fontes nos contam uma história incrível sobre uma visão de mundo muito diferente da nossa. O pilar central dessa espiritualidade ancestral era a conexão. Não havia separação entre o humano e a natureza, entre o físico e o espiritual. Tudo era visto como parte de um grande todo, uma teia de vida interligada. Cada rocha, cada rio, cada animal e cada planta possuía um espírito, uma consciência. Essa crença ela é conhecida como animismo. Para nossos antepassados, a natureza não era apenas um recurso a ser explorado. Era uma entidade viva, cheia de poder e sabedoria. As montanhas eram a voz, os rios eram veias da terra e o vento carregava as vozes dos espíritos. Viver em harmonia com esse mundo espiritual não era uma opção, era essencial para a sobrevivência. Era preciso pedir permissão para caçar, agradecer pela colheita e honrar os espíritos dos lugares. E quem eram os intermediários entre o mundo humano e o mundo espiritual? Os xamãs, considerados os primeiros especialistas espirituais da humanidade. Os xamãs eram homens e mulheres que tinham a capacidade de viajar para outras realidades, para o que eles chamavam de mundo dos espíritos. Eles faziam isso através de estados alterados de consciência, induzidos por tambores, danças, cantos repetitivos e, em algumas culturas, pelo uso de plantas sagradas. Nessas jornadas, os xamãs buscavam cura para os doentes, orientação para a tribo, previsões sobre a caça ou o clima e, acima de tudo, o equilíbrio. Eles eram os guardiões da sabedoria ancestral, os curandeiros e os conselheiros. O xamanismo não era uma religião com dogmas e templos, mas uma prática espiritual direta, baseada na experiência pessoal e na comunicação com o invisível. Outro aspecto fundamental era a veneração aos ancestrais. Acreditava-se que os espíritos daqueles que já partiram continuavam a existir e a influenciar a vida dos seus descendentes. Eles eram vistos como guias e protetores. Rituais eram realizados para honrá-los, pedir seus conselhos e garantir que eles estivessem em paz. A morte não era um fim, mas uma transição para outra forma de existência, mantendo o vínculo com a família e a comunidade. A comunidade não incluía apenas os vivos, mas também as gerações passadas e futuras. E o que dizer sobre a ideia de Deus? Nessa espiritualidade primordial não encontramos a figura de um Deus único, masculino e distante, como em muitas religiões monoteístas. Em vez disso, havia uma infinidade de forças e espíritos. Frequentemente encontramos a figura da Grande Mãe, a Mãe Terra, a fonte de toda a vida. Ela era a deusa da fertilidade, da criação e da nutrição. Ao lado dela, muitas vezes, havia uma divindade masculina associada ao céu, ao sol ou aos animais, representando o ciclo de morte e renascimento. Era um equilíbrio entre o feminino e o masculino, a terra e o céu. As cavernas eram os primeiros templos, lugares escuros e silenciosos. Vistos como o útero da Mãe Terra, é lá que encontramos as mais espetaculares pinturas rupestres, datadas de até 40 mil anos atrás. Essas não eram simples decorações. Muitos acadêmicos acreditam que eram parte de rituais xamânicos. Os artistas, provavelmente xamãs, pintavam animais como bisões, cavalos e leões, não apenas como eles os viam, mas capturando seu espírito, sua essência. Talvez fossem rituais para garantir o sucesso na caça, ou talvez fossem representações das visões obtidas nas suas jornadas espirituais. Essa espiritualidade original era cíclica, não linear. A vida não era vista como uma linha reta do nascimento à morte, mas como um ciclo contínuo, espelhando os ciclos da natureza. O dia e a noite, as fases da lua, as estações do ano, nascimento, crescimento, morte e renascimento,
eram fases de um processo eterno. Os festivais e rituais marcavam esses pontos de transição, como solstícios e equinócios, celebrando a renovação constante da vida. Essa visão de mundo era pragmática e experiencial. O conhecimento não vinha de livros sagrados ou de profetas, mas da observação direta da natureza e da experiência interior. A verdade espiritual era algo a ser vivido, sentido e experimentado em primeira mão. A pergunta não era em que você acredita, mas o que você vivenciou. Então, o que aconteceu? Por que essa visão de mundo foi, em grande parte, substituída? Com a Revolução Agrícola, há cerca de 10 mil anos, os humanos começaram a se assentar. As sociedades se tornaram maiores, mais complexas e hierárquicas. A natureza passou a ser vista menos como uma mãe e mais como algo a ser controlado e dominado para garantir a produção de alimentos. Surgiram as cidades, os reinos e os impérios. E com eles, a necessidade de sistemas de crenças mais estruturados para unir grandes populações. As religiões organizadas nasceram nesse contexto, com sacerdotes, templos, dogmas e escrituras. As divindades se tornaram mais parecidas com reis humanos, e a espiritualidade se tornou mais centralizada e institucionalizada. A experiência pessoal direta deu lugar à obediência a uma doutrina. Mas será que esse ensinamento original desapareceu completamente, de forma alguma? Ele sobrevive nas tradições dos povos indígenas das Américas, da Austrália, da África e da Sibéria. Ele ecoa em muitas práticas de espiritualidade alternativa e do neopaganismo hoje em dia. E mais importante, ele vive dentro de nós, em nosso DNA espiritual. Aquele anseio por conexão com a natureza, a busca por um sentido que transcenda o material, a intuição de que somos parte de algo muito maior, tudo isso são ecos dessa espiritualidade primordial. Em um mundo cada vez mais tecnológico, desconectado e ambientalmente ameaçado, talvez a maior sabedoria que podemos resgatar dos nossos ancestrais seja exatamente essa, a lembrança de que somos parte da teia da vida, não seus mestres. Reconectar-se com a natureza, honrar os ciclos, ouvir nossa intuição e entender que tudo está interligado. Não é apenas uma ideia romântica do passado, é uma necessidade urgente para o nosso futuro e para a saúde do nosso planeta. É um chamado para voltarmos para casa. Espero que esta viagem ao nosso passado mais profundo tenha sido tão inspiradora para vocês quanto foi para mim. É incrível pensar que por baixo de todas as camadas de cultura e história compartilhamos uma herança espiritual comum como humanidade. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais temas como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu comentário abaixo. O que você acha dessa espiritualidade original? Você sente essa conexão em sua vida? Adoraria ler suas opiniões. Até a próxima!